Começa agora mais um programa Brasil em Questão, com os principais fatos da política, economia e saúde que interferem diretamente na vida do cidadão brasileiro. Conosco, Mário Covas Neto. Tá bem, Mário? Olá, Walter. Olá, amigos que nos acompanham. É um prazer estar aqui novamente, hoje, como nosso convidado, o deputado, sempre deputado, Fernando Capês, presidente da Assembleia, hoje comandando o PROCON de São Paulo. É uma pessoa extremamente dinâmica, ágil, raciocínio rápido e que certamente abrilhantará a gente aqui nesse programa e colocando as inovações, inclusive, que o PROCON vem exercendo ao longo dessa última administração. Eu queria falar que, além de amigo, ele também herdou a secretaria, tem a secretário de Defesa do Consumidor do Estado de São Paulo, foi professor meu, colega, enfim, né? Presidente da Alesp. Um abraço, viu, Capês? Tá bem? Um abração para você, Walter Cilione, Mário Covas Neto, dois queridíssimos amigos, pessoas que eu admiro o trabalho, admiro a história. O Mário Covas, de uma família que transformou São Paulo. Fico feliz de poder estar aqui conversando com vocês e respondendo perguntas técnicas aí relacionadas à área do consumidor e qualquer outra aí que o nosso internauta ou espectador queira fazer, com o maior prazer, democraticamente, num debate aqui que eu espero ser de utilidade para todos. Mário, sabe que o professor é jurista e na internet bomba os cursos dele, as explicações e tal. Então, hoje a gente está ganhando na TV aberta, né? Posso entrar na primeira, Capês, assim, cheio de curiosidade? Perfeitamente, vamos lá. Vamos. Primeira coisa, secretário, eu acho que seria importante a gente falar sobre as atribuições da secretaria que o senhor hoje comanda e também da Fundação PROCON SP, para o pessoal conhecer um pouco mais. Bom, na verdade, hoje a Fundação PROCON de São Paulo, por força de uma determinação do governador João Dória, ela funciona com status de secretaria. Então, é uma verdadeira Secretaria de Defesa do Consumidor, na qual o governador não interfere no trabalho, só interfere para ajudar, para estimular, para contribuir, e permite, dessa forma, que o comandante do PROCON possa definir livremente as estratégias de combate a danos ao consumidor e, ao mesmo tempo, as formas de apoiar o consumidor e orientar o fornecedor naquilo que é importante e necessário. Nós não temos um PROCON persecutório, um PROCON que queira multar o fornecedor, combater aquele que está recolhendo impostos, gerando empregos, lutando contra a situação adversa da economia gerada por esta pandemia. Tanto que eu criei uma escola, a Escola de Proteção e Defesa do Consumidor. A gente mantém várias reuniões, contatos, procuramos conversar, orientar, ouvir, ajustar a portaria para evitar injustiças e temos tido aí muito sucesso. O PROCON hoje conseguiu estabelecer segurança jurídica no cenário do Estado de São Paulo, previsibilidade de suas ações, coerência na interpretação das normas. Temos 380 PROCONs municipais conveniados com a Fundação PROCON, todos falando a mesma língua, a Fundação PROCON com 8 coordenadorias em todo o Estado, procurando dizer, olha, é assim que tem que ser feito, orientar. E caso haja descumprimento, claro, o PROCON está aí para cumprir o seu dever e multar. Então, é uma fundação secretaria. Por isso foi criada a Secretaria Extraordinária de Defesa do Consumidor, sobretudo para atuar nessa pandemia, problema de passagem aérea, remarcar eventos, festas, casamentos, bodas, preço de alimentos no supermercado, preço de combustível, planos de saúde, operadoras de telefonia, bancos, instituições financeiras, tantos temas aí. O PROCON não virou as costas à sociedade nessa hora tão difícil da humanidade em que enfrentamos a crise sanitária e econômica. Mário. Secretário, recentemente a gente teve notícia aí do PROCON Digital. Me conta um pouco o que quer dizer isso, como era antes e como passou a ser.
Legal, Mário, sua pergunta é muito importante e muito oportuna. Este mês estreou o Procon Digital, que é o Procon sem papel, totalmente digitalizado, num projeto que nós realizamos em conjunto com a Prodesp. A Prodesp hoje ela é presidida por um alto executivo da Oracle, que largou o mercado privado para assumir essa missão junto à Prodesp. E tem feito um belíssimo trabalho, e em parceria com o Procon, nós estamos acabando com os processos em papel. Cada volume tem 100 folhas. Imagina a quantidade de árvores que tem que ser derrubadas para essa pilha de papel. Hoje, o Procon estará, portanto, totalmente eletrônico, informatizado. O consumidor que desejar fazer uma reclamação, ele acessa o site Procon SP. Vai abrir uma página muito clara, com uma barra, faça aqui sua reclamação. Ele faz a reclamação no site do Procon, dá o seu nome, os seus dados, coloca a reclamação, recebe por SMS o número do protocolo e veja, antigamente ele tinha que se deslocar até um poupa-tempo, até a sede de um Procon, ficar numa fila, preencher à mão a sua reclamação. Aí esse papel, esse formulário preenchido com a reclamação, tinha que ser analisado por um servidor que não entendia a letra, ligava de novo para o consumidor para tentar traduzir o que estava escrito. Aí autuava, colocava uma capa, grampos no processo, mandava um motoboy intimar o fornecedor. Esse processo levava de 6 a 7 meses. Hoje o consumidor está no supermercado, numa loja, está aborrecido, viu alguma coisa errada, ele pega o celular dele, vai no Procon SP e faz a reclamação. Em um dia, o fornecedor já recebeu a reclamação. E 80% das reclamações, a gente tem tido sucesso na negociação. Eu costumo até dizer aos fornecedores, você quer ser feliz ou ter razão? Se o consumidor tiver um pouco de razão, trate bem seu cliente, dê razão a ele e resolva o problema. Se não houver acordo, nós faremos audiências online, sem sair de casa, tanto o consumidor quanto o fornecedor. Quando a fiscalização acabar multando alguém, esse processo de tramitação da multa, porque aí tem direito de defesa, vai ter que ser julgada se a multa procede ou não, tem recurso, tudo dentro do Procon, no âmbito administrativo. Tudo isso vai ser acompanhado também online, com transparência e agilidade. Com isso, a gente pretende facilitar a vida do consumidor, agilizar a prestação de serviços do Procon, do mesmo modo, aliviar a carga do nosso servidor, que ficava como um carimbador maluco, montando um processo atrás do outro, e também dar maior eficácia ao atendimento. Tudo isso digitalizado é uma realidade, é o primeiro Procon do Brasil, todos já estão nos ligando, nos telefonando, querendo copiar o nosso sistema, e nós estamos à disposição dos outros estados para que o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor fale a mesma língua. E dentro dessa temática, ainda completando a resposta à sua oportuna pergunta, Mário, nós estamos criando a central dos superendividados, porque é importante isso. A Lei 14.181, de 1º de julho desse ano, tem 40 dias, criou dispositivos que regulam o superendividamento. Agora, uma pessoa superendividada, ela pode acessar o site Procon SP sem sair de casa, não precisa contratar advogado. Em seguida, ela vai colocar o seu nome, os seus dados e o CNPJ de todos os seus credores. E vai assinar uma declaração de que ela é superendividada, sob as penas da lei. Se mentir, é falsidade ideológica. Superendividado não é aquele que compra uma Mercedes e não consegue pagar. Superendividado é aquele que tem tantas dívidas que, se ele pagar todas, ele não tem o mínimo para a sua subsistência. Ele declara que é superendividado, coloca ali os seus credores, tudo online. O Procon, então, vai mandar essa identificação dele para os bureaus de crédito, Serasa, SPC, Boa Vista, Associação Comercial, etc.,
porque às vezes ele está devendo para outras pessoas e não sabe. Identificado o superendividado e identificados todos os credores, o PROCON convocará todos online. Fica aquele monte de quadradinho numa tela, todo mundo ao mesmo tempo. E propõe um plano de pagamento. Não tem segredo, a lei já diz o que é. Só o principal pagando durante 5 anos, dividido por 5 anos, obedecendo o percentual de cada credor. Quem tem mais dívida a receber tem um percentual maior da parcela. E aí, feito isso, se houver acordo, nós enviamos para qualquer um dos 280 centros judiciários de conciliação, SEJUSCs, para que o juiz homologue e tenha força de título judicial. Se não houver acordo, nós enviamos à defensoria, que então pedirá ao juiz que obrigue os fornecedores a aceitar aquele plano, porque hoje o plano é de aceitação compulsória, se o juiz assim entender. Então, essa é mais uma novidade, tudo digitalizado, rápido, fácil e imediato. Capês, isso não poderia estar envolvido o Banco do Povo nessa equação? Olha, é uma boa ideia, eu acho que sim, é uma excelente ideia, com a experiência que você tem, pedigree familiar que você tem. Lembra que traz à lembrança uma ideia interessante, nós vamos levar isso para a diretoria, sim, o Banco do Povo pode ajudar, inclusive, a saldar essas dívidas aí. Exato. Após o plano de negociação. Muito bem colocado. Muito bem, que bom. Secretário, e o governador João Dória, ele anunciou o lançamento do PROCON ambiental, né? Que eu acho que a questão da fiscalização, essa questão do meio ambiente, eu queria que você falasse um pouco desta iniciativa nova. Olha, essa mesma lei 14.181, de 1º de julho deste ano, criou uma nova missão para os PROCONs e órgãos de defesa do consumidor e para o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor de maneira geral, Ministério Público, Defensoria, entidades, associações, etc. A consciência ambiental, a preservação do meio ambiente e o respeito do fornecedor às normas ambientais passa a ser função também do PROCON. E o artigo 39, inciso 8º do Código de Defesa do Consumidor, enfaticamente diz: qualquer fornecedor que oferecer um produto ou serviço em desacordo com normas regulamentares incorre em prática abusiva. O PROCON Ambiental, então, está juntamente com a Polícia Ambiental, somando-se ao esforço deste competentíssimo órgão de defesa do meio ambiente, para realizar em sistema de força-tarefa a fiscalização de pontos que vendem madeiras sem o documento de origem florestal. E no último dia 13 de agosto, sexta-feira 13, para as madeireiras ilegais, nós multamos estabelecimentos que tinham madeiras desmatadas ilegalmente, que equivaleriam a preencher 15 carretas. Isso numa operação piloto. Estamos planejando agora ainda uma nova operação muito maior do que essa. Além dessa atividade de fiscalização do comércio ilegal de madeiras, 40% das madeiras desmatadas da Amazônia passam pelas estradas de São Paulo e são revendidas aqui no estado. Além disso, nós estamos implementando uma nova diretriz para a Lei de Resíduos Sólidos e o decreto federal que a regulamenta, dizendo que, embora tenham sido estabelecidas metas de reciclagem de logística reversa, essas metas são muito tímidas. O PROCON, então, está criando um selo de compromisso ambiental e vai trabalhar com as empresas que ampliarem pontos de coleta, que criarem formas de recompensa para a compra de eletrodomésticos e celulares usados, e também para que criem programas com organizações não governamentais, sem despesa pública, para recolherem até 400 toneladas de lixo eletrônico. Isso receberá um prêmio do PROCON e é claro que terá um impacto, principalmente em empresas de capital aberto,
no valor em bolsa, na respeitabilidade internacional e será também um atrativo para o consumidor. A gente está pedindo que eles tirem um pouquinho daquela verba de publicidade paga e apliquem nisso para que haja mídia espontânea como uma recompensa a essa responsabilidade ambiental. Tudo isso, Procon Ambiental, Procon Digital, novidades que se apresentaram neste mês de agosto, segundo semestre de 2021, quando começamos a sair da quarentena e da pandemia. Mário? Sabe, tem eu soube recentemente uma indústria dessas de refrigerantes ou de cerveja, acho que de cerveja, se não me engano, quando você comprava o engradado, no exterior, comprava o engradado, ele dava um negócio que custava, acho que $1, bem baratinho, que era para amassar a lata, sabe? Ia junto com aquilo. Então, a pessoa, ao fazer isso, ela já ajudava ambientalmente, porque ao compensar, mesmo que isso amanhã vá para um descarte, você vai usar menos espaço do que teria com ela inflada. Ou, melhor, para você fazer o reaproveitamento daquele material, você já daria um destino mais fácil. E isso, veja, a empresa faz a propaganda dela, ela está dando um benefício para o consumidor e, na verdade, ela está ajudando muito a questão ambiental, né? Fica aí, achei genial a ideia, sensacional, e vai ao encontro do que você está falando, ou seja, às vezes se preocupa muito no marketing para vender e, às vezes, um pedacinho desse para vender. Se você usar para sua imagem, você vai vender ainda mais, né? É uma boa ideia essa, Mário. Eu vou procurar levantar, se você conseguir localizar também, você me envie essa experiência exitosa, porque é uma forma inteligente de estabelecer um prêmio para essa reciclagem. Não dá para a gente continuar no ritmo de consumo que vem a humanidade e a destruição do meio ambiente para alimentar uma produção cada vez mais crescente, usando produtos descartáveis que não são mais reaproveitados. Nós temos que criar cada vez mais normas de restrição ambiental para que as empresas tenham logística e aprendam a lucrar com o material já produzido e colocado em circulação, que elas comprem e reciclem. Hoje, a empresa de reciclagem de lixo eletrônico não tem na América Latina, tem uma na Bélgica, na Europa. Nós temos que criar incentivos para isso, porque isso realmente traz um resultado para a humanidade muito grande. E o Brasil, adotando e seguindo esse sistema, ao que tudo indica, liderado por São Paulo, que está sendo pioneiro nisso, com certeza levantará recursos do Banco Mundial para fazer isso, que o mundo inteiro está de olho no Brasil e querendo apoiar essas nossas medidas e essas nossas ações. E nós temos que ter essa responsabilidade, essa consciência. Nós temos um tesouro da humanidade aqui conosco, temos que cuidar isso para todo o mundo. Secretário, agora teve uma medida provisória do governo federal estabelecendo que os postos de combustíveis podem receber de várias fontes diferentes, sem a fidelidade à marca. Isso não causa um certo problema a gente já tem tanto problema com combustível adulterado e tal. Como é que o consumidor vai saber exatamente o que ele está consumindo? Olha, o Procon vai exigir, sob pena de caracterização de publicidade enganosa, que na bomba de combustível seja informada de maneira ostensiva a origem da empresa que está fornecendo aquele combustível. O posto pode ter a sua bandeira em tudo, mas na bomba deve ter as cores e o nome da empresa que está da distribuidora que vendeu esse combustível para o posto de gasolina. Sem isso, a informação fica falha e o consumidor não sabe aquilo que está consumindo. E o artigo 37, parágrafo 1º do Código do Consumidor define isso como propaganda enganosa. O Procon vai multar. Secretário, vou fazer a última pergunta, que o senhor vai dar até aula agora às 7h30, né? Então, eu quero fazer a última, que é uma questão que eu tenho como pai até. Eu sei que agora a Federação dos Professores, né, assinaram lá um acordo, uma carta de intenções e objetivos de assegurar as escolas privadas com aquelas que cumpram, né, junto com o Procon, que vai orientar,
as medidas e protocolos sanitários. Isso é uma coisa que me incomoda muito, né? O Mário sabe que eu quero saber como é que vão ser essas medidas, qual a segurança que eu vou ter de mandar minha filha para a escola, né? Dá para explicar um pouquinho sobre esse aspecto? Claro. Olha, eu sou adepto do diálogo. Sempre dialogar, conversar, procurar o entendimento, sem imposições, as quais devem ser feitas somente em último caso. Estamos mantendo uma ótima conversa com o professor Benjamin, presidente do Sindicato das Escolas Particulares. Estamos mantendo um excelente entendimento com o professor Celso Napolitano, presidente da Federação Estadual dos Professores Privados, para que haja uma observância do protocolo. E aqueles que não estiverem obedecendo, a federação vai nos informar, nós entraremos em contato com o sindicato, que irá imediatamente tomar as providências para que os protocolos sejam obedecidos. Com isso, o próprio professor da escola poderá informar a federação informa o PROCON chama o sindicato das escolas, conversa e orienta, multando só em último caso. Com isso, nós vamos proteger os alunos. Quanto à rede pública estadual, esta é de competência da Secretaria Estadual da Educação e municipal da Secretaria Municipal de Educação, as creches. O PROCON ele não atua em serviços públicos remunerados por imposto, apenas serviços que são prestados à população e remunerados por preço ou tarifa. Ônibus, metrô, escolas particulares, hospitais particulares, planos de saúde e assim por diante. Então, nós já estamos também encaminhando isso e de forma absolutamente exitosa. Secretário, eu vou fazer uma bem rapidinha aqui, acho que ainda dá tempo de fazer mais uma aqui. Eu, como muita gente, ainda tenho o meu telefone fixo em casa. Faz parte do pacote da televisão, da internet, etc. Esse telefone fixo, basicamente, ele não é utilizado. E a gente recebe chamadas, normalmente, ou tentando vender alguma coisa, ou procurando por algum devedor, provavelmente. Procurando por alguma pessoa que nem existe aqui. E eu acabo me degladiando com essas pessoas, porque a venda tudo bem, está fazendo o negócio dele, tá bom. Mas procurar alguém que não existe, você fala, não existe ninguém com esse nome, e continuar ligando sistematicamente para perguntar sobre a mesma pessoa, é um absurdo. E eu pego a menina que está lá e falo assim, escuta, não adianta eu falar para vocês que não existe, vocês continuam ligando para cá, o que eu posso fazer para vocês pararem de ligar? E ela fala assim, estou fazendo o meu trabalho. De fato, é uma atendente, ela está cumprindo ordens, né? Agora, o mais engraçado é que um desses dias eles estavam procurando José. Senhora José. Eu falei, não sou José. Você não conhece algum José? Eu falei assim, olha, eu conheço muito José. Aliás, você deve conhecer também muito José. Como é que eu vou saber que José você está falando? Mas tem o ranking do Não Perturbe do PROCON. Como é que tem sido essa repercussão disso? Olha, você entra no site PROCON, vai lá no ícone Não Me Ligue e coloca o seu telefone. Espera 30 dias, que é o prazo que a gente presume que os fornecedores tomaram conhecimento que o seu telefone está lá e que você não quer receber ligação. Recebeu a ligação? Manda para nós o número que fez a ligação. Nós identificamos quem é a empresa. Há uma inversão do ônus da prova e ela terá que provar que não ligou. Se ela não provar que não ligou, ela receberá a multa. Então, a inversão do ônus da prova é a solução para isso. Perfeito. Obrigado. Fazer as considerações finais, né? Eu tenho 6 telefones, já botei os meus 6. Agora vamos ver o que acontece. Talvez eu podia pedir as considerações finais, sei que você vai dar aula, 25 minutos. Estamos no prazo, que nem você gosta. Claro, não, maravilhoso. Eu parabenizo vocês. É um debate inteligente, útil, construtivo, de alto nível, que certamente desperta o interesse de quem está nos assistindo. Eu vi que talvez eventuou uma dúvida ou outra que tiver, vocês podem me repassar depois e vocês encaminham a resposta para a pessoa, para ninguém ficar sem resposta. Mas, olha, 2 entrevistadores do nível de vocês
que alinham ao conhecimento, a profunda experiência de vida, experiência política, experiência profissional. Sem dúvida alguma, esse é um programa vocacionado à mais ampla aceitação e sucesso. Contem com as informações do PROCON. Todas as vezes que se fizerem necessárias, estarei aqui para esclarecer os seus espectadores, que são privilegiados de ter vocês como apresentadores e esse programa aí para toda a população. Confiem no PROCON e guardem na cabeça o site PROCON SP, o apanágio para a solução dos problemas relacionados à relação de consumo. Muito obrigado, Capês. Espero que o ano que vem você retome a sua atividade política e que em 2023 você volte a ser um representante digno da população de São Paulo. Um abraço a você, muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado, um abraço a vocês. Obrigado, Capês. Tchau. Tchau. O Brasil em Questão tem a honra de entrevistar hoje Luciano Caparrós Santos, advogado, especialista em direito eleitoral, diretor do MCCE, que é o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, que inclusive foi premiado no Inovare. E comigo está o Mário Covas Neto. Olá, Luciano, tudo bem? Oi, Walter. Vamos retomar aqui o nosso programa de hoje. Agora, num tema do momento, né? A reforma política eleitoral que foi apreciada essa semana na Câmara dos Deputados, que agora vai para o Senado, e era bom a gente conversar um pouquinho a respeito desse tema. Tudo bem, professor? Como vai? Tudo bem, boa noite para vocês, prazer estar com vocês, Walter e Mário. É sempre uma alegria poder falar sobre a política, a reforma política, a lei eleitoral, especialmente aqui com o meu amigo Walter e agora com o Mário Covas Neto. Essa dupla aqui eu tenho assistido, está muito boa, estou gostando. Que bom. Olha, para o pessoal que não sabe, quer dizer, eu sou torcedor do Santos, com cadeira cativa lá no Santos, e nosso entrevistado também então já temos se não temos outras coisas em comum, essa nós temos em comum, sofrer pelo mesmo time, né? É verdade, e eu não só sou um torcedor, eu sou aquele torcedor que fui até o Japão, ou seja, eu acompanho o time, assisto e vou constantemente a Vila Belmiro assistir os jogos, ou em outros lugares também, então sou um torcedor assíduo. Participativo, é isso aí. O Luciano, eu quero parabenizar em público, porque ele ganhou o Inovare, não é qualquer premiação, né? São as melhores estratégias jurídicas, tal. Eu nunca tinha falado, agora é a primeira vez em público que eu falo, viu, Luciano? Parabéns. Obrigado, Walter. Nós não tivemos a oportunidade de participar depois daquele evento, mas nós criamos o Voto Legal, que era uma plataforma para ajudar os candidatos a receberem recursos para a sua campanha. E com esse projeto nós ganhamos o Prêmio Inovare, que foi como vocês sabem, no Judiciário, o Prêmio Inovare é o maior prêmio do Judiciário. E fomos contemplados com esse prêmio, é uma honra muito grande. Mário, posso entrar na primeira pergunta aqui? Deve. Então vamos lá, olha, Luciano, com essa intimidade que a gente já tem de quase 30 anos de amizade, né? Deixa eu lhe dizer, tem duas propostas agora da reforma do sistema eleitoral, né? O pessoal tem falado muito de uma, mas tem a PLP, que é a 112 de 21, e a PEC 125 do 11, né? E eu queria que o pessoal entendesse um pouco essas duas e as diferenças entre elas. Olha, Walter, se a população, nós que atuamos no direito eleitoral, os especialistas, estão com dificuldade de acompanhar a reforma eleitoral, eu imagino o cidadão comum, porque está uma confusão tão grande. Eu acho que isso aí foi feito de propósito, são várias propostas, e essas duas que você citou são as duas principais. Uma é a PEC 125 de 2011. Essa PEC, ela, como o próprio referência já diz, é de 2011, e ela tratava do deputado Carlos Sampaio, aqui do PSDB de São Paulo, né? Tratava simplesmente da vedação de eleições e véspera de eleição.
Esse era o objeto dessa PEC. Ela foi pensada, foi buscada lá, porque ela já tinha passado na Comissão de Constituição e Justiça, portanto, abreviaria o trâmite. E foi feita ali uma emenda com vários temas da reforma eleitoral, que incluíam distritão, coligação, inclusão das mulheres. Virou uma emenda enorme e começou a tramitar no Congresso, na Câmara dos Deputados, e foi essa que teve 2 votações agora, nos 2 turnos. Ontem foi votado o segundo turno. Então, essa é a PEC, que é de uma comissão especial, como normalmente acontece na Câmara dos Deputados. Paralelo a isso, o presidente da Câmara, ele criou um grupo de trabalho que é coordenado e tem como relatora a deputada Margarete Coelho, que para discutir um novo Código Eleitoral. É um projeto enorme também, que vinha tramitando de forma não oficial, tramitando nos gabinetes, e na semana passada ele foi protocolado na Câmara dos Deputados, que é esse PLP 112 de 2021. E ele vem praticamente criar um novo Código Eleitoral. São quase 1.000 artigos, portanto, ele é extenso, trata de todos os assuntos que o Código Eleitoral trata, evidentemente. Então, discute comissões provisórias dos partidos, discute a criação da Defensoria Pública no direito eleitoral. É uma enormidade de questões que estão sendo colocadas, e as duas tramitando paralelamente, e cria uma grande confusão na cabeça de todo mundo. E esse vai ser colocado em plenário, provavelmente ainda essa semana ou na semana que vem. Então, isso tudo porque a gente tem também aí um prazo muito exíguo, porque até início de outubro tudo tem que estar aprovado para poder valer para a eleição do ano que vem. Então, esse é o cenário, além de todas as outras questões, voto impresso, projetos que estão aprovados no Senado e que vêm para a Câmara, que tratam dos temas também das eleições. Então, aí é um mundo de coisas que a gente tem que acompanhar no dia a dia, e está difícil, viu? Foi difícil acompanhar a Olimpíada e Congresso, estava muito difícil. Mário. É bem verdade que a gente vê a declaração do presidente do Senado no dia de hoje, já colocando em dúvida que o Senado venha a aprovar ou ratificar aquilo que a Câmara aprovou. Enfim, então, a gente fica um pouco no escuro ainda de saber se as mudanças propostas e aprovadas pela maioria lá na Câmara, se elas vão, de fato, vingar. Mas, dentre essas propostas, estaria a volta da coligação partidária, a coligação para proporcional, porque a coligação para majoritária não deixou de existir, só a proporcional. O que vai na contramão do que se propunha quando acabou as coligações proporcionais, que era você fortalecer os partidos para que eles tivessem a possibilidade de lançar candidaturas próprias e assim, dificultar mais para que eles atinjam a cláusula de barreiras, e com isso você permitir que, ao longo do tempo, essa montanha de partidos que existe hoje se estreitem em 10, 12, 15, 8, 5, não importa, mas um número menor de partidos para que o país possa ser... tem uma governabilidade mais fácil ou menos difícil do que é hoje. Hoje, o presidente da República, ou o governador do Estado, ele tem que negociar com uma quantidade imensa de partidos para fazer uma composição no parlamento. Então, isso acabou voltando. E eu fui candidato a vereador na última eleição e participei de um processo eleitoral em que não tinha mais as coligações. A gente se sente, sabe, como cobaias, porque se faz a mudança por uma determinada eleição, na outra eleição você não tem segurança se aquela mudança vai acontecer mesmo ou não. E, enfim, qual é a sua opinião a respeito dessa coisa das coligações? O senhor acha que a volta seria uma coisa boa? Então, eu começo falando sobre o seu comentário sobre essas alterações. Toda eleição você tem alterações, né? Nós tivemos a Lei 9.504, que é de 97, que era exatamente para evitar essas mudanças constantes. No entanto, a cada período anterior à eleição, você tem mudanças. A questão da coligação
Em 2017, com a nova reforma eleitoral que aconteceu, as coligações foram retiradas para as proporcionais, ou seja, vereadores, deputados, mas foi mantida para o majoritário, né? Prefeitos, governadores, presidentes e senadores também foi mantida a coligação. A eleição de 2020, nós não tivemos, então, a coligação proporcional, e essa era a expectativa, que a gente continuasse. Tivéssemos agora, na próxima eleição, para deputados federais, estaduais, uma eleição com os partidos trabalhando sozinhos e construindo. O objetivo disso é exatamente fortalecer os partidos, para termos partidos mais fortes. O problema não é a quantidade o número de partidos, é que você tem que ter algumas regras para eles funcionarem. E essa é alguma das regras. Então, a coligação é uma delas, cláusula de barreira ou cláusula de desempenho. Eu acho, minha opinião, é de que nós deveríamos continuar sem a coligação, porque, efetivamente, a coligação ela distorce. Eu voto em um candidato, por exemplo, ambientalista, e ele está coligado com um partido que tem um posicionamento exatamente contrário, e vou eleger um outro que tem uma posição contra o meio ambiente. Então, você acaba distorcendo a escolha do eleitor, porque ele vota em um candidato e elege outro. Ou você vota num pacificador e elege um que é apoiado pela indústria bélica, que tem outros posicionamentos. Então, isso é muito ruim para o processo eleitoral. Eu acho que nós deveríamos ficar sem as coligações e trabalhamos para isso. Agora, vai depender, como você disse, do Senado, porque aprovado em 2 turnos na Câmara, vai para o Senado, e o Senado é quem vai ter que decidir. Rodrigo Pacheco já tem se manifestado nesse sentido, mas o Congresso é sempre uma caixinha de surpresa. A gente não sabe o que acontece, porque tem os acordos também das 2 casas. A Renata Abreu, que é a relatora dessa PEC, ela dizia que existe um acordo tácito entre as 2 casas, que quando a Câmara aprova alguma coisa que é de interesse dos deputados, os senadores não alterariam ou não deixariam de aprovar. Então, a fala do senador Rodrigo Pacheco, que é o presidente, não está nessa linha desse acordo. Então, nós estamos confiando nisso e vamos trabalhar no Senado com os senadores com quem a gente normalmente trabalha para evitar que as coligações voltem a acontecer. Tem também um outro ponto que, para mim, pareceu bem polêmico, que é estabelecer uma vinculação entre a votação de negros e mulheres junto ao fundo eleitoral durante um período de 15 anos, alguma coisa assim, ou 10 anos, em que se contraria em dobro os votos dados para esse segmento. E eu, sinceramente, aí é uma questão pessoal, né? Muita gente acha que isso é uma coisa de fortalecer grupos minoritários, etc. Eu não vejo dessa forma. Na verdade, eu acho que é uma forma de discriminação. Quando você faz isso, você automaticamente está dizendo que aqueles grupos são inferiores aos outros. Veja, nasci na política. A primeira eleição que meu pai disputou tinha 2 anos de idade. Vivi isso o tempo inteiro. E posso te assegurar, eu nunca vi um evento político em que tivesse uma plaquinha na porta proibindo, por exemplo, as mulheres de entrar. Mas, no entanto, quando você entra lá, o ambiente predomina um ambiente masculino. Por que o homem tem mais atração por isso? Ou porque a mulher ela foi educada de uma maneira para cuidar mais da casa? Eu não sei dizer qual é a razão. Mas, de fato, isso acontece. Ou seja, na minha visão, é muito mais falta de interesse da participação feminina. E, olha, eu não tenho nada contra isso. Acho que as mulheres elas são tão capazes ou mais capazes do que os homens. Então, não se trata de diminuir. Muito pelo contrário. Gostaria, e quando fui presidente do partido aqui, do Podemos, fiz uma força muito grande para que aumentasse o número de mulheres disputando as eleições. Porque eu acho que gostaria de que o partido fosse um partido que predominasse o sexo feminino. Mas isso só dá para fazer se as pessoas quiserem participar. Você colocar dinheiro no meio da coisa me parece um contrassenso. Você não concorda com isso? Aí eu vou discordar de você pelo seguinte. A experiência também que a gente tem de política, né? Eu acompanho eleições há mais de 30 anos.
E a gente vê, nós homens brancos, a gente tem alguns privilégios e essa é uma dificuldade. Quando você olha o parlamento como um todo, você olha a Câmara dos Deputados, você tem hoje 15% de mulheres. Como é que acontece? A gente que conhece partido, a gente sabe como funciona. O presidente do partido é quem recebe os recursos do fundo partidário ou do financiamento das eleições. E ele escolhe para quem ele vai distribuir esse dinheiro. Infelizmente, é assim que funciona. E essa escolha... Mas espera lá. Nós temos hoje uma regra que já estabelece que você tem que ter, no mínimo, 30% na chapa de mulheres. E mais, esse 30% tem que ser do dinheiro, do coisa, tem que ser direcionado para as mulheres também. Mas o que acontece na prática? O que acontece na prática? Você pega... Eu advogo na área eleitoral, então eu digo isso com tranquilidade. O que acontece? Você pega o dinheiro que é para as mulheres e você vai ter um candidato a prefeito ou governador homem, você coloca uma mulher como vice e o dinheiro está sendo contabilizado como se está indo para as mulheres. Aqueles 30% vai tudo para as mulheres, via a vice que está ali contabilizado. E as outras não recebem nada. Então, você estabelecer critérios para a inclusão de mulheres e negros, e não são só mulheres e negros, você tem minorias que não são minorias, eles são minorizados, porque mulheres, hoje nós estamos iguais, né? Homens e mulheres, a gente divide. Negros são mais do que brancos, e mesmo assim eles são minorizados, eles não têm possibilidade de participação. Então, esse incentivo, eu acho que esse incentivo é bom para ajudar, por exemplo, um partido, se ele tivesse um incentivo estimulando candidatura de mulheres ou candidaturas de negros, ele recebesse um plus, algo a mais, isso vai estimular todos os partidos e todos os presidentes de partido a estimular essas candidaturas. E aí nós vamos ter um equilíbrio, como você tem no Chile, onde você tem paridade. O correto, na verdade, seria você ter a paridade em cadeiras, metade para homens, metade para mulheres, só que isso seria uma coisa muito violenta. Então você tem que ter, pelo menos, uma possibilidade de disputa em igualdade, senão a gente sempre sai na frente, é como uma corrida de 100 metros, onde você já sai com 50, você tem uma vantagem muito grande. Então, como é que você vai conseguir que essas mulheres tenham mais estímulo para participar? É tendo algum critério de compensação. Mas a compensação é para o partido, não é para ela? Sim, mas vai ser uma via indireta. Essa questão de contar em dobro, como é que vai ser? O partido que estimular mulheres e negros, ele vai receber em dobro na hora de ele receber o fundo eleitoral. Então, isso vai estimular que ele também distribua na hora para essas duas classes, homens e mulheres. O que aconteceu na última eleição de 2020 é que o TSE aprovou a questão dos negros, o TSE e o Supremo, mas na prática isso não aconteceu pelo monitoramento que a gente faz do gasto de campanha. Então, a gente tem ainda essa dificuldade. Os partidos, você conhece bem, a democracia interna dos partidos ainda não funciona adequadamente, que é uma questão que a gente tem que trabalhar para que isso funcione com uma igualdade melhor, que as pessoas tenham acesso, que todos possam participar. Eu acho que a gente precisa evoluir nessa questão. Tomara que você tenha razão. Eu sinceramente, imagino que quem quer burlar, pode burlar de qualquer jeito. Daqui a pouco eu tenho uma legião de pessoas que se identificam como de um sexo diferente da sua concepção de nascimento e podem se beneficiar disso também. Quer dizer, se você quiser corromper a lógica do legislador, aí vale tudo. Mas, enfim, eu compreendo. Essa é uma construção e precisa realmente todos os atores funcionando. A gente tem que ter o princípio da boa-fé, né? Eu gosto de acreditar que as coisas vão funcionar da maneira correta, né? É o exemplo americano. Você chega lá e pergunta por que, se você está carregando bomba, se você tem algum envolvimento com... É o princípio da boa-fé. Aqui a gente vive o princípio, não é o princípio da boa-fé, é que vai ter sacanagem, que vão fazer coisa errada. Por isso que a gente tem tanta burocracia, né? Exatamente. Precisamos mudar essa cultura. Então, eu acho que é uma construção. É isso aí. Tem uma situação que a proposta traz, que eu não queria deixar passar para trás, que é a atuação do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo, né? Está incrustada em toda essa história. Hoje politizou, judicializou, não sei como é que você quer dar
nominar isso, né? Mas como é que ficou isso nessa proposta, né? Porque estavam discutindo muito essa relação. Então, tem essa discussão também da instituição, né? Parece que as instituições estão perdendo a credibilidade. O que o Congresso está tentando fazer é diminuir a atuação da Justiça Eleitoral. Nós temos uma justiça especializada que faz todo o acompanhamento da eleição e o TSE faz as resoluções, né? E essas resoluções elas têm que ser implementadas de acordo com a lei. Então, a discussão é essa. O TSE pode fazer alterações fora da anualidade, como o Congresso, por exemplo, só pode legislar na questão eleitoral respeitando a anualidade. O TSE ou o Supremo poderiam agir de forma diferente. O que o Congresso está tentando fazer é disciplinar que o TSE e o Supremo também não podem fazer alterações fora desse período. Porque o princípio é de que se você faz alterações fora desse período, você desequilibra para alguém. Alguém vai ser beneficiado e alguém vai ser prejudicado. Nesse ponto, eu acho que está ok. Todo mundo tem que respeitar a mesma regra, né? Agora, existe um avanço nesse sentido de impedir que o TSE possa aplicar aquela autonomia que ele tem no exercício dessas funções. Então, sem excesso, eu estou de acordo, acho que tem que ter a mesma regra para todo mundo. Mário, você quer tantas perguntas? Eu estou no 21 minutos, já quer entrar em algumas? Não, você comanda aí porque você está controlando o tempo. Eu estou fora de sintonia do tempo, por favor. Eu vou perguntar sobre uma questão que é sempre muito falada, que é a fidelidade partidária, né? Como é que vai ficar nessa situação? Isso não mudou muito, a fidelidade partidária continua igual, os critérios são os mesmos. A única coisa que eles estão resguardando é que, por exemplo, saiu do partido, tem sempre uma disputa, saiu do partido porque o número de deputados e de parlamentares sempre conta na hora do fundo partidário. Então, isso conta para o fundo partidário do partido que ele estava ou do partido novo. Então, está se tentando regulamentar isso. Mas, basicamente, não houve alterações que sejam significativas. São os critérios para a fidelidade partidária que continuam existindo. Mário, continua? Vamos lá? Vamos lá, então. Uma coisa que eu sei que mudou aqui no Brasil foi a questão da posse, né, do majoritário presidente da República. Aqui batia no dia 1, que não batia exatamente no mesmo dia que batiam com outras nações. Isso vai mudar ou não? E a proposta, se aprovada, ela muda. Dia 5 ou dia 6, a posse, ao invés de ser o dia 1º, que realmente é um dia... Isso aí já várias propostas nesse sentido, tanto para presidente como para governador e prefeito, para que isso tenha aí uma possibilidade de um melhor conforto para quem vai tomar posse nesses dias. Se aprovado, isso será alterado. Mas como é que fica, por exemplo, os gastos feitos do dia 1º ao dia 5, dia 6? O que vai acontecer é que isso só... na verdade, essa alteração é só em 2026, 2022, portanto, não altera. E quem foi eleito em 2022 vai ficar mais 5 dias para que no outro tome posse, e aí sempre vai ser os 4 anos a partir dos 5 dias. Mas isso tem um risco, né? Porque se você tem um orçamento que é do ano inteiro, vamos supor que uma conta do orçamento eu resolva gastar nos 3 ou 4 primeiros dias de governo do ano. E aí você deixa o problema para o outro. Mas isso não altera muito, porque você pode fazer isso nos últimos 3 dias do ano anterior. Eu acho que isso não tem... Não, mas os últimos 3 dias você faz do orçamento do ano anterior, não do novo orçamento. Sim. Certo? Então, eu acho que, ok, mudar o dia, mas tem que ter uma regra para que durante esses 5, 6 dias o governante que está, ele não possa entrar no orçamento do ano seguinte, posterior, né? Senão complica. Você imagina uma situação em que quem entrou é a oposição de quem saiu. Aí o que está saindo pode criar algum tipo de constrangimento para quem está entrando. É por isso que era no dia 1º mesmo, era para evitar esse tipo de coisa. Enfim. É uma boa dica para se preocupar com isso, ter uma salvaguarda para impedir que se façam alterações que possam prejudicar o próximo. Deixa eu perguntar, corporação de partidos. São as 2 últimas perguntas. Corporação de partidos, como é que ficou? Como é que agora? Como é que vai ficar para frente? Também não alterou grande coisa. O que se faz...
Na verdade, é assim, quando se está fazendo mudança, é mudança para ter alguma precaução. O que os parlamentares estão fazendo? Qual é a alteração? É que, por exemplo, o partido, quando você faz a incorporação, e isso pode acontecer, nós estamos discutindo de coligações e cláusula de barreira, alguns partidos vão ter problema, então eles vão se fundir, vão fazer incorporação. E aí, como é que você faz as dívidas que um partido tem, por exemplo, os diretórios municipais, estaduais, como é que fica na incorporação? Né? Então, são regras para você, e tudo isso é para você evitar problemas. Os deputados e senadores estão todos querendo evitar problema na hora que eles tiverem que fazer a sua fusão de partido e que não tenham que assumir as dívidas dos outros, ter isenções, ter as liberações todas que eles querem ter para resolver os problemas. Infelizmente, é só isso que vai mudar, não muda absolutamente nada. Mário, eu posso perguntar então a última para a gente entrar? Claro. Eu queria saber o seguinte, na verdade, assim, discutiu, falou, isso melhora para o cidadão, melhora para o partido, melhora para quem ou não melhora para ninguém? A gente evoluiu ou foi para frente? Então, infelizmente, esse debate em um congresso que tem sessão virtual, sem discussão, sem você poder fazer o corpo a corpo com os deputados e senadores. Sessões às 10 horas da noite, terminando 1h da manhã, num período desse, fazer sessão 10 horas da noite é uma crueldade, né? Não é uma coisa normal. Nós tivemos que ir até 1h da manhã acompanhando sessão. Não é para melhorar, não é para melhorar. Todas essas propostas eram propostas que traziam, por exemplo, o distritão, que é horrível, que seria muito ruim, né? Que impede que outros candidatos possam participar, inclusão dessas minorias que a gente discute, você não conseguiria no distritão, seria um voto majoritário, e só aqueles que têm muito dinheiro e que têm uma projeção muito grande seriam eleitos. Então, as propostas eram nesse sentido. Então, melhoria nenhuma, essa reforma política poderia não acontecer, que não mudaria nada e a gente ficaria muito bem, obrigado. E tem um outro ponto que você colocou, que é o Código Eleitoral que está sendo discutido. Esse vem, então, para fazer mudanças profundas e vai ser colocado nessa semana em discussão. E, da mesma forma, com muito pouco debate, e vai trazer uma transformação muito grande no processo eleitoral. E tramitou, paralelamente, né, simultaneamente, com questões que são conflitantes. Então, como é que a gente consegue resolver tudo isso? É muito difícil. É melhor que não aconteça. A gente está trabalhando para não ter reforma eleitoral. A gente que discute sempre para ter uma reforma eleitoral, nesse ano a gente está discutindo para não ter reforma eleitoral, porque qualquer coisa que acontecer vai ser para piorar e não para melhorar. Mário, estamos 1 minuto para encerrar, então eu queria que vocês se despedissem. A gente tem que voltar a conversar, Luciano, não tem jeito. Eu acho que vale a pena, viu? Fica aqui o convite. Muito obrigado por ter participado. Fica aqui um convite que, quando participar dessa votação do código, o novo código, que é muito mais extenso, muito mais complexo, que a gente possa fazer um programa e aí com um tempo maior para a gente poder discutir um pouco mais. Seja como for, muito obrigado pelo dia de hoje, pelas suas explicações e pela sua participação no nosso programa, viu? Foi muito honroso. Muito obrigado. Luciano, obrigado, viu? Obrigado, Walter. Obrigado, Mário. É um prazer estar aqui com vocês. Com esse tema, especialmente, que é um tema que é apaixonante e gostoso. A gente precisa de tempo para falar sobre isso, né, Walter? Já cansamos de fazer 1 hora de programa que acaba rapidinho, mas nós vamos ter a votação, provavelmente a votação no Senado, se acontecer, né? E depois nós vamos ter essa discussão do Código Eleitoral, que também é muito importante, e acho que a gente pode fazer debates bons e interessantes também. Muito obrigado. Obrigado vocês, está na televisão, também vai passar lá. Obrigado. Tchau. Tchau, gente. Tchau.